Amém, graças a Deus, estamos de volta por aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre, conforme você vê aí na sua tela, a teologia do Antigo Testamento. Amém? Glória a Jesus. Aqui você vê as conhecidas tábuas da lei. Amém? E aqui você vê a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos falar um pouco sobre a divisão judaica do Antigo Testamento. Amém? A divisão do Antigo Testamento. Os nossos 39 livros estão divididos em 4 classes. Como surgiu o Antigo Testamento? Ideia central do Antigo Testamento. Messianismo mais o Messias esperado. A expectativa do Messias pastor. A cronologia do dilúvio. Os rastros de Esaú. O calendário hebraico e o cálculo do tempo. Reis de Israel e Judá, a lei e a graça. Amém? Embora nós não vamos ver tudo por questões de tempo, mas nós vamos fazer uma pequena síntese de todo esse conteúdo. Amém? Eu espero que os irmãos gostem deste vídeo. Lembrando, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever para me ajudar, em nome de Jesus, amém? Se inscreva no canal, já conseguimos chegar à marca de 500 inscritos aqui no canal, estamos aí na nossa luta, na peleja. Eu vou aumentar aqui um pouco. O Antigo Testamento contém os livros sagrados dos judeus, isto é, a coleção das escrituras que o povo hebreu foi acumulando desde o tempo de Moisés até cerca de um século antes de Jesus. Nos diversos livros dessa coleção acham-se os principais fatos históricos e outras manifestações da vida espiritual desse povo. Amém? A divisão judaica do Antigo Testamento, conhecido também como a Bíblia Hebraica, está resumido no Tanakh. Alguns chamam de Tanakh. Amém? A língua original do Antigo Testamento é o hebraico, com ligeira exceção entre Esdras, capítulo 4, versículo 8, e também o capítulo 8, versículo 18, além de 7, versículos 12 ao 26, e Jeremias, capítulo 10, versículo 11, além de Daniel 2 e 4, e também 7, 28, que estão escritos em aramaico. 3 séculos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego em Alexandria, autorizado pelos 70 juízes ou príncipes do Sinédrio, conhecida também como a versão dos 70, aproximadamente no ano de 275 a.C. Foi essa versão que dividiu e sitiou os livros por assuntos como temos hoje: lei, história, poesia, profecia, citada frequentemente por Jesus. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento de língua de Canaã. Isaías capítulo 19, versículo 18. E língua judaica, Isaías capítulo 36, versículo 13, segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 26 ao 28. Lê-se da direita para a esquerda. E o alfabeto compõe-se de 22 letras. O hebraico é uma língua que excede a todas na simplicidade e nobreza de suas formas. Era escrita apenas com as consoantes, por isso é uma língua que obriga o leitor a pensar e ir interpretando o texto, penetrando bem o seu sentido. Pois, por exemplo, 3 consoantes com vogais diversas antes
no meio e depois delas significam as coisas mais diversas. Os comentadores judeus da Bíblia, já séculos antes de nossa era, a fim de dar estabilidade ao texto que reviam com cuidado, propuseram pontos e pequenos traços em cima e embaixo das letras, indicando as vogais e as paradas em que o leitor deve respirar. Os judeus tinham muito cuidado com as cópias que tiravam das suas escrituras, as quais eram reguladas por instruções muito estritas. Divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está dividido em 39 livros, porém os judeus contavam como se fossem, ora, 22 ou 24. E já nos últimos séculos antes de Cristo dividiam esses 24 livros em 3 seções, de acordo com o Evangelho, segundo escreveu o discípulo Lucas no capítulo 24, versículo 44. Ao conjunto dos livros sagrados os judeus chamam de Tanar, nome tirado das iniciais dos 3 grupos de livros que são a Torá, lei, Nevim, profetas e Ketuvim, escritos. Observação: essa era a Bíblia que Jesus e as demais pessoas liam. Torá, hebraico, 5 livros, são os 5 primeiros livros conhecidos como Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e o Devarim. Bereshit no princípio, Shemot, estes são os nomes, Vaikra e Chamou, Bamidbar no deserto, Devarim, estas são as palavras. Pentateuco é uma palavra de origem grega, amém? E deu nomes gregos aos mesmos livros do Pentateuco, ou da Torá, que seriam Gênesis, que significa origem, Êxodo, saída, Levítico tem a ver com a tribo de Levi, Números tem a ver com números e Deuteronômio é segunda lei, ou a lei novamente. Os judeus dedicam amor especial pela Torá, o Pentateuco, que leem durante todo o ano na sinagoga e dedicam uma data especial quando terminam sua leitura. A alegria da Torá, sim, Hatá Torá. A Torá contém 5.845 versículos, 88.404 palavras, 304.807 letras, de acordo com a Massorá. O Nevim, os profetas, são 8 livros. Compõe os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias. Profetas menores. Observação: o profeta nunca é maior ou mais importante que a mensagem ou a profecia. Temos ainda o Ketuvim, que são os escritos, 11 livros, que são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Ruth, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, primeiro e segundo livro das Crônicas. Os nossos 39 livros estão divididos em 4 classes. Lei, 5 livros, o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros, isto é, de Gênesis a Deuteronômio, também conhecido como os livros de Moisés. Temos a história, 12 livros, ou livros históricos, de Josué a Esther. Divide-se em 4 períodos da história de Israel. Temos a teocracia, que são os juízes, a monarquia, que vai de Saul, Davi, Salomão, a divisão do reino e cativeiro entre Judá e Israel, e o período pós-cativeiro. Temos ainda os livros poéticos ou de poesia, que são 5 livros, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Temos ainda os livros de profecia ou proféticos, que são 7 livros, que vão de Isaías a Malaquias, divididos em profetas maiores
Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Como surgiu o Antigo Testamento? Salmo 78. Primeiro estágio, tivemos uma composição oral local, nas casas, nos portões das cidades, nas festas da roça e etc. Segundo estágio, transmissão oral local, nos lugares de culto, nas festas, pelos cantores, pelos sábios e etc. Terceiro estágio, fixação por escrito, local, nos lugares de culto das províncias, na corte em Jerusalém, pelos escribas e etc. Quarto estágio, organização dos textos, redação, os pré-canonização, local, sinagoga e templo no período pós-exílio, pelos escribas e sacerdotes. E o quinto estágio que veio aí, sim, a canonização, o local, o texto final da Bíblia hebraica foi conseguido no século I depois de Cristo, através de árduas discussões entre líderes judeus. O texto mais antigo do Antigo Testamento é Juízes 5, o Cântico de Débora. Nestes estágios de composição, verifica-se que o texto bíblico surge da vida das pessoas comuns da época. Não é um tratado de teologia, mas uma expressão de relação entre ser humano e Deus. O texto nasce no cotidiano, nas festas e celebrações, como por exemplo na Páscoa celebra a libertação do Egito. O povo trazia à memória os primórdios de sua existência. Nas legislações, o povo tinha sua legislação estreitamente ligada aos acontecimentos históricos da liberação do Egito, nos cultos e santuários, lugar onde se expressavam em comunidade ações de graças pelos que haviam recebido. Tradições populares, patriarcas, alguns reis, juízes e profetas. Sabedoria popular, provérbios simples e cânticos, arte e artistas, salmos e poesias. Instituições, através do sacerdócio, da monarquia e também do profetismo, exercido pelos profetas, nas casas e no caminho. Livros existentes da época que não fazem parte do cânon. Nós temos narrado em primeiro livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 1, capítulo 29, versículo 29. Não vou ler, mas você tem a oportunidade de ler e descobrir. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Ainda o segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículo 15. Ainda o mesmo livro, no capítulo 13, versículo 22. E também o capítulo 20, versículo 34. Ainda o segundo livro das Crônicas, capítulo 32 e o versículo 32. Além do capítulo 33 e o versículo 19. Amém? Ideia central do Antigo Testamento. Esse aqui nós vamos deixar para o próximo vídeo. Amém? Que vamos dividir todo esse assunto aí em alguns vídeos para não ficar tão grande e você possa acompanhar toda a perspectiva de todo o conteúdo aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até os próximos vídeos. Amém e graças a Deus.